Estamos ao vivo. Opa, já tem chegando gente. Deb Luluca. Oi, Deb querida. Frente da Igor Apolo. Olá, tá aqui dando tchauzinho. Dan Science. Olá, boa noite, Dans. Elaine Lopes. Deixa eu ver quem mais tá dando oi. Jufor Nazari, minha aluna querida. Jaqueline Cerqueira. Patrícia Paixão. Pá, querida, que prazer ter você aqui. Pipico SRD, que tá lá gostando dos stories sobre vacinação, né, Pipico? Carol Deline. Oi, Carol. Pessoas maravilhosas, vocês estão me escutando bonitinho? Confere aí pra mim. Me dá um joinha assim, fala assim: Camille, tô te escutando muito bem. Preciso saber disso, porque senão eu vou ali pegar o fone de ouvido. Deixa eu ver aqui se estão me escutando. Stitch Guerra chegou. Beagle Lola Gaia, escutando. Pipico. Show, pessoas maravilhosas. Então, agora, como de praxe, eu gostaria que vocês me contassem se vocês são veteranos aqui, se já me conhecem, ó, de outros carnavais, ou se vocês são calouros, se vocês caíram de paraquedas aqui no seu Bulldog francês recentemente, nem sabem quem eu sou. Então, deixa eu ver aqui, um monte de gente falando que tá escutando. Agora me contem, calor ou veterano? Dan Sainz falando aqui, ó, conheço há pouco tempo. Você acha que você é calor então, Dans? Será? Carol Deline, veterana. Érico Panaro, calouro. Seja bem-vindo, Eric. Beagle Lola Gaia, veterana. Luiz Joaquim de Queiroz, calouro. Dan Sainz falando que é muito importante as suas dicas. Cola em mim que você vai brilhar, Dan, tenho certeza. De Benites, veterana. Tamires MFS, caloura. Nossa, e Andra Luiza, calouro. Quanto calouro! Maritza Oliveira Souza, pouco caloura. Olivia Bulldog francês, veterana. Frente da Igor Apolo, calouro. Gente, tá cheio de calouro aqui. Pessoas maravilhosas, para vocês que estão caindo de paraquedas aqui no seu Bulldog francês hoje, ou que nunca acompanharam as nossas lives, os stories e postagens, vou me apresentar. Meu nome é Camille Chamoni, eu sou geneticista, trabalho com neurociência comportamental voltada para comportamento dos cães e eu sou editora de todas as mídias Seu Bulldog francês. Para vocês que já me conhecem de outros carnavais, sejam novamente bem-vindas, pessoas maravilhosas. Essa aqui de hoje vai ser uma live de perguntas e respostas. Toda terça-feira, às 9h09, a gente faz uma live sobre um tema específico. O tema da nossa próxima live, da nossa próxima terça, vai ser os meus 12 anos de experiência com alimentação natural para cães. E com alimentação natural eu percebi inclusive mudanças de comportamento para melhor nos cães. Então eu vou falar sobre a minha experiência, mas num aspecto assim mais amplo, né, envolvendo toda a questão de saúde física e mental, não só comportamento. Então todas as terças-feiras a gente tem uma live às 9h09 e uma vez por semana a gente tem uma live que não tem horário fixo ainda, porque o meu mês de janeiro hoje é o último dia, né? E de fevereiro tá assim uma loucura, eu tô lotada de atendimentos, então no próximo posso colocar um horário fixo ainda. Vamos ver se em março eu coloco, tá? Mas por enquanto, essas lives de perguntas e respostas, elas vão variar de dia e de horário. Vamos ver como é que faremos, né? Então, eu já fiz um post e aí nesse post eu pedi para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Vou responder muitas dessas dúvidas que vocês deixaram no post e vou ver se eu consigo deixar um tempinho aqui na live hoje para responder dúvidas de vocês que estão ao vivo aqui participando da live. Infelizmente, pessoas maravilhosas, nem sempre quando vocês me mandam direct, comentário nos posts, eu consigo responder o que vocês perguntam, porque muitas vezes a resposta é muito complexa, né? A gente tem a ideia de que existe uma pílula mágica, uma dica que vai resolver tudo quando a questão é comportamental. E infelizmente não é assim que funciona. Não tem uma dica simples que eu possa dar em uma frase para a maioria das dúvidas, tá? Então vamos aproveitar essas lives sobre perguntas e respostas para eu poder esclarecer essas dúvidas. Bem, há alguns dias eu fiz um post falando sobre o banheiro ecológico do Bentinho.
Se vocês ainda não viram esse banheiro ecológico do Bentinho, vão lá nos meus destaques e aí procurem o destaque WC. Eu falei muito desse banheiro ecológico. E quando eu falei desse banheiro ecológico, muitas dúvidas vieram. E eu vou responder essas dúvidas hoje aqui nessa live de perguntas e respostas, tá? Então eu fiz o post, muitas pessoas me perguntaram e eu vi que foram muitas perguntas iguais. E as perguntas, elas geraram em torno dessas daqui, olha. Primeiro é sobre o material da caixa que eu uso do banheiro ecológico do Bentinho, né? Então, pessoas maravilhosas, eu comprei uma caixa de plástico na Ceasa daqui de Belo Horizonte. Essa é uma caixa que ela deve ter, tipo, 60 centímetros por 40. E ela fica lá na área de serviço do meu apartamento. É uma caixa que parece um engradado de cerveja, só que ela não tem aqueles lugares de cerveja, mas é daquele mesmo material. O que eu fiz? Eu peguei essa caixa e serrei ela para ela ficar com uma altura assim de 12 centímetros. Levei essa caixa numa floricultura e lá na floricultura eles forraram a caixa para mim, né? Com uma tela lá, um material para não deixar a terra ficar caindo de dentro da caixa. Colocaram terra e colocaram grama por cima e aí eu uso essa caixa como banheiro ecológico do Bentinho. Porque eu passei por um período em que Bento não queria fazer xixi dentro de casa, ele se recusava. E a caixa ecológica foi o recurso que eu encontrei para convencê-lo a fazer xixi dentro de casa. Porque é comportamento natural dos cães se eles vierem num matinho ou numa superfície que seja absorvente, né? Então eu tive essa ideia, falei, vou fazer um banheiro ecológico para o Bento. Outras dúvidas que vieram sobre o banheiro ecológico foi o seguinte: posso usar esse banheiro ecológico, essa caixa de grama dentro de um apartamento? Pode, tá, pessoa maravilhosa? Eu moro em um apartamento pequeno, eu sou uma pessoa minimalista, e aí lá na minha área de serviço, que também é pequena, fica essa caixa de grama, né, que eu chamo de banheiro ecológico do Bentinho. Me perguntaram se não dá cheiro. Não dá, tá? A caixa, ela não dá cheiro. Mas, recentemente, choveu muito aqui em Belo Horizonte. E aí, pela primeira vez, desde que eu tô usando esse banheiro ecológico, eu percebi que deu um cheirinho forte de xixi na caixa. Eu acredito que, eu não sei se tiver algum químico aqui para poder me explicar isso, eu vou agradecer muito, mas eu acredito que enquanto o tempo tá seco, enquanto tá batendo sol em cima da caixa, de alguma forma, e esse tempo seco, não sei o que o tempo seco tem de especial e o que o sol faz, mas eles acabam neutralizando lá o cheiro forte de xixi. Agora, quando começou chuva demais aqui em Belo Horizonte, deu um cheirinho forte sim, tá? Primeira vez, mas também tinha muito tempo que não tinha uma chuva igual rolou aqui em Belo Horizonte. Então, a pergunta é se dá cheiro? Não, não dá. Agora, se ficar sem sol e se o tempo ficar muito úmido, pode ser que dê um cheirinho sim, tá? Eu troco a grama a cada ano, de ano em ano. Geralmente é sempre em julho. Só que eu confesso que em julho do ano passado, eu fiquei com preguiça de trocar essa grama, de levar ela lá na floricultura, é pesado subir com isso aqui no prédio, e aí eu fiquei enrolando até hoje. Hoje eu vou lá na floricultura à tarde, vou filmar pra vocês, pra poder fazer um outro banheiro ecológico pro Bentinho, tá? Inclusive eu já joguei aquela terra fora, o lixeiro já levou, e vou fazer um outro banheiro ecológico pro Bento, tá? Uma outra dúvida sobre o banheiro sanitário, sobre o banheiro ecológico, é se o cachorro não cava. Tem cachorro que cava sim, infelizmente, né? Aliás, cavar é comportamento natural dos cães. Se o seu cachorro cava a terra, aí não dá para ter dentro do apartamento, né? Aí você tem que voltar ou pro tapete higiênico, ou pro jornal, ou para aquele tapete que é reciclável, que você lava e que você resolve, né? Então eu acho esse tapete que você lava e resolve e lava, né? E que ele é reciclável, o melhor de todos, porque, vamos falar a verdade, né, pessoas maravilhosas? Esse tapetinho higiênico, ele não é nada bom para a natureza, né? E todos nós somos responsáveis por por essas alterações que estão tendo aí no planeta com relação a clima, temperatura. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Por isso que eu não curto muito o tapetinho higiênico, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta sobre o tapetinho. Ah, tá. Gostaria de saber como faz para cuidar da grama. Tem que jogar água nela? Ela pega sol? Então, pessoas maravilhosas, a notícia triste é que a grama, com o tempo, ela vai morrendo mesmo. Vai, rest in peace, grama, ela morre. Mas, vamos falar a verdade, né?
o nosso objetivo não é cultivar grama, né? O nosso objetivo é fazer um banheiro ecológico para o nosso cachorro. E quando ele faz o primeiro xixi em cima da graminha, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a chance dele continuar fazendo xixi nesse mesmo lugar, ela é muito grande. Então, a gente não precisa preocupar se a grama morre. Agora, se você tem essa preocupação em manter a grama viva no seu apartamento, você tem que regar todos os dias e você tem que deixá-la no sol, porque grama precisa de sol e precisa de água, tá? Eu sou uma pessoa mais relaxada com isso, confesso que eu deixo a grama morrer e fica por isso mesmo, tá? A grama ela fica viva por um período assim de mais ou menos 30 dias, depois ela morre, tá? Então vamos lá para mais uma outra pergunta. Camille, o que produz o estresse nos cães? Eu sei que muita gente deve ficar impressionada de pensar, né, de entender que cachorro fica estressado, porque afinal, cachorro tem tudo que a gente quer para ser feliz. Cachorro tem casa, comida, roupa lavada, amor garantido, os cuidados veterinários e todos os boletos pagos. Isso é tudo que nós humanos queremos, né, pessoas maravilhosas? Mas vamos combinar que o nosso cachorro não é humano, então as demandas, as necessidades que eles têm são outras. Então, preciso que vocês saibam que existem vários gatilhos que elevam o estresse nos cães, ou que levam os cães para um estado mental estressante. E esses gatilhos são ameaças, né? Ameaças diretas, ou do tutor, ou de pessoas que frequentam a casa do tutor, ou que vem da rua. Isso estressa o cachorro. Por isso que eu sempre falo que comunicação assertiva é muito importante. Eu sei que tem pessoas que ainda acreditam que é necessário punir para educar, só que a punição, ela gera estresse. Se gera estresse, diminui o bem-estar. Se isso acontece com uma frequência considerável, o cachorro inevitavelmente entra em um quadro de estresse crônico por não se sentir compreendido e amado dentro da casa onde ele mora, tá? Então, punições são um gatilho de estresse, tá? Elevam o estresse. O que mais que eleva o estresse? Alimentação de baixa qualidade. Por isso, não percam a live onde eu vou falar sobre os meus 12 anos de experiência com alimentação natural. Doenças elevam o estresse. Então, é muito comum um cãozinho que está com algum quadro patológico, com alguma doença, ele ter alteração comportamental também, porque a saúde física tem impacto na saúde mental, assim como a saúde mental tem impacto na saúde física. O que mais? Tédio, tá? Cachorro que não faz nada, que fica em casa o dia inteiro dormindo, ele tá entediado e o tédio leva para o estresse. Tem muitas pessoas que veem o cachorrinho dormindo o dia todo e falam assim, nossa, ele é bonzinho demais, dorme o dia todo. Não, pessoas maravilhosas, ele não é bonzinho, ele tá entediado, provavelmente muito estressado também, tá? O que mais que leva o cãozinho para um estado de estresse? Reclusão e isolamento. Cães são animais muito sociais e sociáveis, eles não nasceram para ficar sozinhos. Então, a reclusão e o isolamento é muito estressante para eles. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Dor, né? Falei, doenças, muito barulho. Então, eu já atendi um caso de uma família que morava em Brasília e eles faziam passeios todo dia de manhã com o bulldoguinho deles. O bulldoguinho era todo feliz. Quando o bulldoguinho mudou para São Paulo, para Avenida Paulista, o comportamento desse cachorro mudou, claro, para muito pior. Por quê? Era muita informação, muita poluição auditiva, né? Então o cachorrinho, ele teve uma alteração de comportamento aí. Então muito barulho pode ser estressante pro cachorro. Por isso que eu não acho legal esse negócio de levar cachorro para carnaval, né, pessoas maravilhosas? Carnaval tá chegando aí, então por favor, tirem da ideia, da cabeça de vocês essa história de levar, de fantasiar cachorro e levar pro carnaval, tá? Bloquinho de carnaval é muito estressante para cachorro. Pensa em um bicho que nasceu para viver no mato, a gente pega ele, põe numa selva de pedra, com música da Ivete Sangalo tocando no alto, põe a fantasia nele no meio de um monte de pessoa. Olha como que isso é estressante para ele, tá? Então, não façam isso no carnaval, deixa o cachorro em casa. E se você quiser curtir com ele na rua, leva ele para fazer um passeio no mato, um passeio na cachoeira, que vai ser, ó, muito legal, tá? Mudanças repentinas na rotina também estressam os cães, né? O cachorro mudar de casa, mudar de país, isso leva ele para um quadro de estresse. É claro que isso pode ser trabalhado e manejado, mas isso é estressante também, tá? Então esses fatores que eu falei com vocês levam os cães para o estresse. E isso me leva para uma outra pergunta que é: como saber se o cachorro está estressado e feliz? Então, pessoas maravilhosas, sintomas de estresse são muitos e são diversos.
Então, por exemplo, aquele cãozinho que tem muita dificuldade para aprender, ele pode estar estressado. A gente é assim também, né? Imagina aí um dia que você está estressadaço, te colocar para assistir uma aula de matemática avançada no final do dia. Qual que vai ser a sua capacidade de aprendizado? Baixíssima, claro. Né? Por quê? Porque o seu cérebro não está preparado para aquele momento poder aprender. Só o cérebro tranquilo que aprende, o cérebro estressado não aprende. Então, as pessoas que se queixam que seu cãozinho não aprende de jeito nenhum, o estresse pode ser uma causa, tá? Assim como também cãozinho que aprende e depois esquece. Então é muito comum, eu atendo assim rotineiramente nas minhas consultorias, pessoas que falam assim: Camille, meu totó sabia onde fazer xixi e cocô, mas de uns tempos pra cá ele anda fazendo xixi pela casa, no tapete, no sofá, em todos os lugares, menos no tapetinho higiênico, menos no banheiro ecológico dele. Então, uma das causas pode ser estresse, tá? É claro que existe, por exemplo, a causa da disfunção cognitiva, né? O cachorro tá ficando velhinho e aí ele começa a apresentar sinais de Alzheimer canino, vamos dizer assim. E aí, esqueceu de fazer xixi e cocô pode ser um sintoma. Mas excluídas as causas médicas, né? Existem outras doenças que podem levar o cachorro a ficar incontinente. Excluídas as causas médicas, estresse é a causa que sobra, tá? Então, se o seu cachorrinho esqueceu onde fazer xixi e cocô, ele não tem nenhuma explicação médica para esse fenômeno, não tenha dúvida, pessoa maravilhosa, que a causa disso é estresse. Isso precisa ser manejado, tá? Outro sinal de que o cãozinho está estressado, ele começa a ter infecções que são recorrentes, porque o estresse diminui a imunidade. E aí, quando a imunidade está baixa, fungos, bactérias, protozoários, eles atuam de forma oportunista. E aí o cachorrinho começa a ter diarreias inexplicáveis, ou então giardíases inexplicáveis de repetição, uma atrás da outra. Sabe aquele cachorrinho que está o tempo todo com giardíase? Aí o tutor fica desesperado, dando Bactrim, dando metronidazol, dando um monte de medicamento, dando vacina, e nada resolve? Pode ser estresse, tá? Cachorrinho que tem infecções de pele de forma repetida, infecções de ouvido de forma repetida, pode ser estresse também. Eu atendi um cãozinho, isso já tem mais tempo, foi em 2018, se não me engano, foi em 2018, o cachorrinho, ele tinha uma diarreia que nada resolvia. Ele já tinha passado pelo gastro, pelo nutricionista, já tinha passado pelo clínico, tinham revirado ele todinho e o bichinho não tinha nada, tá? O bichinho tinha estresse. Eu me lembro que quando ele começou a fazer um cocô mais massinha, a tutora me ligou chorando para agradecer. Camille, Totó hoje fez um cocô massinha, né? Porque a gente começou a trabalhar o detox do estresse e aí ele começou a melhorar, as fezes dele começaram a melhorar. Olha que doido isso, né? Eu acho muito lindo assim e muito interessante o impacto que a saúde mental tem na saúde física do indivíduo. O que mais que a gente vê, então, de sintoma de estresse? Doença autoimune de difícil controle. Então, aquela alergia incontrolável, atopia incontrolável, pênfigo incontrolável. Todas essas doenças autoimunes que são de difícil controle, tem que manejar o estresse no cãozinho também, tá? Senão fica difícil de controlar. Essas são as questões físicas que a gente vê quando o cãozinho está estressado. Agora, tem questões comportamentais também. Né? Um cãozinho que está estressado, ele é um cachorro mais agressivo, mais reativo, ele é um cachorro mais medroso, ele é um cachorro mais ansioso, ele é um cachorro que faz mais guarda de recursos, né? Tem uma possessividade exacerbada com relação aos recursos dele. Ele é um cachorrinho que tende a fazer estereotipias comportamentais. Estereotipia comportamental é o seguinte, pessoa maravilhosa, toda vez que um cãozinho faz um comportamento que é repetitivo, que tem um padrão obsessivo e que não tem objetivo nenhum, entra como estereotipia comportamental. Então, por exemplo, latir demais pode ser estereotipia comportamental. Aquele cachorro que late, não para nunca de latir. Se lamber demais, estereotipia comportamental. Lamber o tutor demais, lamber o chão, lamber parede, lamber caminha, estereotipia comportamental. Dar corridas loucas pela casa, principalmente no fim do dia, isso aí também pode ser uma estereotipia comportamental. O que mais? Comer o próprio cocô, né, de forma compulsiva, estereotipia comportamental. Caçar insetos imaginários, né, aquele cãozinho que fica caçando insetos que não existem. Existem causas médicas para isso, mas excluídas as causas médicas, estereotipia comportamental. Correr atrás do próprio rabo, tá? Existem causas médicas para isso, mas excluída a causa médica,
é estereotipia comportamental decorrente de estresse. Então a gente tem que ficar de olho nos nossos cães, porque qualquer sinal de estereotipia comportamental significa que bem-estar está caindo, estresse está subindo, tá? Vamos ver aqui agora uma outra pergunta. Tá. Esses dias não, anteontem, eu levei o Bentinho numa clínica para ele fazer um eletrocardiograma. Porque em breve ele vai operar, ele vai fazer aquela cirurgia para poder respirar melhor. Quando eu tava lá na clínica, a gente entrou na clínica, eu pedi pro Bentinho deitar, ele deitou numa boa e permaneceu o tempo todo bonzinho, né? Tanto lá durante o exame, quanto depois do exame. E o recepcionista falou comigo assim, nossa, eu estou surpreso, eu nunca tinha visto um bulldog francês tranquilo. E aí eu comentei isso nos meus stories e falei assim, pessoas maravilhosas, o que tá acontecendo? Que má fama horrível é essa dos bulldogs franceses? E uma tutora, ela me mandou uma mensagem, né, no direct e falou assim, Camille, normalmente os bulldogs são cães agitados e hiperativos. Bentinho é uma exceção. E aí, pessoa maravilhosa, eu preciso contar para vocês aqui hoje que isso não é verdade, tá? Infelizmente, eu tenho visto o número de bulldogs franceses ansiosos e hiperativos crescer, mas isso não é normal. Aliás, a gente precisa saber diferenciar muito o que é comum e o que é normal. Então, é muito comum a gente ver bulldogs franceses hiperativos e ansiosos. É normal? Não, gente. Hiperatividade não é normal. Ansiedade também não é normal. Agora, o que acontece é que bulldogs franceses, eles são cães muito sensíveis a uma rotina inadequada. Então, se a rotina na qual eles estão inseridos for uma rotina ruim para eles, logo eles vão dar sinais de estresse e de ansiedade. Isso não acontece, por exemplo, com Shih Tzu, né? Com Lhasa. Os Shih Tzus e os Lhasas, eles são cães muito resilientes, vou dizer assim. Eles podem viver uma rotina inadequada, mas eles demoram muito a fazer sintoma. Agora, quando fazem também, sai de baixo pro trem é grave, tá? Bulldog francês não. Bulldog francês, rapidão, eles dão sinais que a rotina está inadequada. E aí, quando uma pessoa fala comigo que os bulldogs franceses são agitados e hiperativos e que Bentinho é uma exceção, então essa pessoa está me dizendo que, primeiro, ela está confundindo comum com normal e que, segundo, ela não está entendendo que os bulldogs franceses são cães que são sensíveis a uma rotina inadequada, tá? Então é isso. Eu acho que, agravado ainda a essa questão deles serem bastante sensíveis a uma rotina inadequada, a popularização da raça está comprometendo muito os Frenchies. Porque quando uma raça ela se torna popular, significa que existem muitos cães no mercado. Se tem muitos cães no mercado, tem muitos cães sendo vendidos. Se tem muitos cães sendo vendidos, o mercado está vendo aí, ó, que tem uma lacuna aí, que tem um nicho onde se pode ganhar dinheiro. E aí, quando os cães eles começam a ser vendidos com o objetivo único de fazer dinheiro, outras características ou outras demandas importantes da reprodução de cães, elas acabam sendo esquecidas, né? Então, por exemplo, o temperamento bacana, ele deixa de ser uma preocupação quando o cãozinho vai ser reproduzido. A saúde do cãozinho deixa de ser uma preocupação. A tipicidade do cãozinho deixa de ser uma preocupação, porque a preocupação maior é dinheiro. Eu nem acho errado uma pessoa vender cachorro, não, porque criar cães, né, quando a gente cria certinho, ter lucro é uma coisa quase impossível, é muito difícil mesmo. Mas então a pessoa precisa vender os seus cães para poder pagar, sustentar a sua criação, né? Agora, o que eu acho complicado é a pessoa criar cães simplesmente para vender. Porque quando o único objetivo é dinheiro, aí temperamento, saúde, tipicidade, elas ficam esquecidas. Eu mesma, quando eu criava cães, se eu percebia que tinha um cachorro mais agitado, se eu percebia que tinha um cachorro que era mais... que latia, se eu percebia que tinha um cachorro que fugia do padrão, o que eu fazia? Eu não reproduzia esse cachorro, tá? Existem alguns estudos que mostram o seguinte, quando os cães são ansiosos, quando os cães são medrosos, eles alteram a sua expressão gênica. Então, por exemplo, se você tem um cãozinho que é muito estressado e muito ansioso, ele não pode reproduzir, por quê? Porque os seus genes, eles foram alterados, vou dizer assim de uma forma muito leiga, tá? E aí imagina, antes dele reproduzir, ele já tem essa alteração gênica. Quando ele reproduzir, ele vai passar essa alteração gênica para frente. Aí a predisposição dele ter filhotes
que sejam agitados, ansiosos ou com comportamento agressivo ou medroso, é ainda maior, tá? Então imagina aí, o cachorro já tem essa predisposição genética porque por causa da criação que foi errada, a ser ansioso, agressivo, medroso, etc, né? E aí ele ainda vive em um ambiente onde as necessidades físicas e mentais dele não são supridas. Isso aí, pronto, né? Encontrou a fome com a vontade de comer e vamos ter cães com alterações comportamentais, sim, tá? Então, pessoas maravilhosas, não confundam o que é comum com aquilo que é normal, porque não é normal um bulldog francês ativo, quer dizer, um bulldog francês hiperativo e um bulldog francês ansioso, tá bem? Uma outra pergunta aqui, eu nem sei se eu deveria responder ela, porque é assunto veterinário, mas enfim, eu vou respondê-la porque eu acho que é utilidade pública isso, tá? O tutor perguntou assim: meu cachorro teve parvovirose. Preciso vaciná-lo de quanto em quanto tempo? Então, pessoas maravilhosas, deixa eu contar uma coisa para vocês. A vacina, ela tem o objetivo de imunizar. Imunizar em um contexto médico significa tornar o indivíduo insensível ou resistente a alguma doença. Isso que significa imunizar. Então, quando a gente quer imunizar através da vacina, o que a gente faz? Quer dizer, o que os pesquisadores fazem, né? Eles criam lá uma substância, eles pegam um vírus, né? Então, vamos pensar no caso da parvovirose. Eles pegam o parvovírus e aí selecionam no parvovírus um fragmento desse vírus e vão injetar através da vacina esse fragmento desse vírus lá dentro do corpo do cachorro. E aí o corpo do cachorro vai reconhecer esse fragmento do parvovírus e vai falar assim, opa, estou sofrendo uma infecção. Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar anticorpos contra esse parvovírus. Por quê? Quando o nosso cachorrinho encontrar na rua, na vida, com parvovírus, essa linha de defesa dele, os anticorpos já vão estar lá todos prontos para poder atacar o parvovírus. Por isso que os nossos cachorros, por isso que a maioria dos cachorros que é vacinada contra parvovirose não tem parvovirose. Porque eles tomaram a vacina e eles estão lá com um exército de anticorpos pronto para combater os parvovírus, né? Isso a gente chama de imunização passiva. A gente faz com que o corpo, de uma forma artificial, né, através da vacina, crie anticorpos contra a doença. Agora, existe também a imunização ativa. Olha só que lindo isso. A imunização ativa é a resposta imunológica, é a produção de anticorpos do cachorro contra a própria doença. Então, ó, se o cachorrinho ele entra em contato com o parvovírus, o corpo dele, na mesma hora, vai produzir um monte de anticorpos para combater o parvovírus. Na maioria das vezes, infelizmente, a quantidade de anticorpos que é produzida não dá conta de combater a doença porque ela é muito agressiva, mas o corpo do cachorro produz, tá? Então, vejam bem nesse caso, o cachorro teve parvovirose, isso significa que ele sofreu uma imunização ativa, o corpo dele produziu anticorpos. E aí, olha, se ele produziu anticorpos, pessoas maravilhosas, não precisa mais tomar vacina contra a parvovirose, tá? Doenças que são produzidas por vírus, elas produzem imunidade praticamente vitalícia. Alguém aqui conhece alguém que teve catapora, por exemplo? Ah, fulano teve catapora. Ah, tá, tem que dar vacina de catapora nele, porque senão ele pode ter catapora de novo. Não, não precisa. Ele teve catapora, a própria doença produziu imunidade nele pelo resto da vida. Sarampo, a mesma coisa, né? Se o indivíduo teve sarampo, tomar vacina contra sarampo é bobagem, porque ele já foi imunizado ativamente. Qual outra doença aí? Deixa eu ver. Cachumba, né? Quem teve cachumba não precisa tomar vacina para cachumba, por quê? Porque a própria doença o imunizou, tá? E essa imunidade, pessoas maravilhosas, ela é praticamente vitalícia, tá? Então, vocês não precisam preocupar se o cachorro de vocês teve vacina, de dar vacina, não, tá? Ele já foi, se o cachorro de vocês teve doença, vocês não precisam, né? Que a imunidade dele já foi aí uma imunidade ativa, tá? Claríssimo isso, né? Ninguém tem dúvida aqui. Eu tenho certeza que isso vocês entendem muito bem. Quem já teve catapora não vai tomar vacina para catapora, porque todo mundo sabe que só se tem catapora uma vez na vida. Então vamos lá aqui, olha. Outra pergunta. Não tenho bulldog francês. Meu cachorro é um filhote de shih tzu. Suas dicas podem também ser usadas para outras raças ou cada raça tem um tipo de comportamento?
Então, pessoa maravilhosa, se você tem um Shih Tzu, um Lhasa, um Bulldog inglês, um Pug, um Rottweiler, um Maltese, qualquer outra raça, seja bem-vinda ao seu Bulldog francês. Tudo que eu falei, tudo que eu falo sobre cães se aplica a cães de todas as raças, tá? Os mecanismos que determinam o comportamento, o aprendizado são os mesmos. Às vezes até entre as espécies. Então não é porque eu tenho um Bulldog francês, você tem um Shih Tzu, um Galgo, um Whippet, sei lá, que vai ser diferente não, tá? É claro que as raças, elas têm algumas diferenças comportamentais. Então, por exemplo, eu falei aqui hoje que um Shih Tzu, ele é muito mais resiliente a uma rotina inadequada do que um Bulldog francês. Um Border Collie, um Golden Retriever, por exemplo, eles têm muito mais facilidade para aprender do que um Pug. Mas isso não significa que os mecanismos neurológicos deles sejam diferentes, tá? São exatamente iguais. Então, tudo que eu falo aqui, olha, se aplica a cães de todas as raças. Então, vocês que não têm Bulldogs francês, sejam muito bem-vindos aqui no seu Bulldog francês. Vamos ver aqui mais perguntas. Gostaria de saber sobre ter um Bulldog francês em apartamento. Eles se adaptam? Pessoas maravilhosas, qualquer cão de qualquer raça pode viver em um apartamento. Você pode ter, por exemplo, um dog alemão e viver em um apartamento de 40 metros quadrados, tá? Isso não tem problema nenhum. Mas isso significa que, como você tem um dog alemão, que é um cachorro com uma demanda de atividade física e mental intensa, você vai precisar promover mais atividades para esse cão, independentemente do espaço onde eles vivem. Só pra gente pensar assim, não que isso seja digno de uma comparação, mas quantos são os cães que vocês conhecem que vivem em canil? Né? Qual que é a diferença de tamanho assim de um canil? Não que um canil seja uma coisa legal para um cachorro viver não, tá? Não é não, mas ele pode ter uma vida até razoavelmente aceitável vivendo dentro de um canil, desde que ele tenha enriquecimento ambiental, desde que ele faça passeios, desde que ele tenha convivência com pessoas, tá? Então, o tamanho do apartamento não é limitação para o porte do cachorro, tá? Você só precisa oferecer ao seu cachorro a vida que ele precisa, independentemente da raça, do sexo, do tamanho, etc. Outra pergunta. Oi, Camille. Trabalho o dia inteiro. Saio de casa às 7 horas da manhã e retorno por volta das 5 horas da tarde. Gostaria de ter um cãozinho, mas não sei se ele se adaptaria bem ficando esse tempo todo sozinho. O que você acha? Pessoa maravilhosa, eu acho que você não deveria ter um cão se você sai às 7 horas da manhã e volta para casa só às 5 horas da tarde. Sabe por quê? Cães são animais extremamente sociáveis e que precisam da convivência com humanos para poderem ser felizes, né? Então, se você deixar o seu cachorro sozinho das 7 horas da manhã às 5 da tarde, olha lá o tempão que ele passou sozinho, 10 horas, né? 10 horas de solidão é muita coisa. O que os estudos mostram aí, olha, é que passou de 4 horas sozinho, os cães eles já começam a desenvolver questões comportamentais. Um filhote não pode passar mais do que 4 horas sozinho de jeito nenhum, tá? Um cão na idade do Bentinho, eu até acho, na idade do Bentinho, com o nível de atividade do Bentinho, eu até acho que eu posso deixar talvez umas 6 horas sozinho, agora mais do que isso, não de jeito nenhum, tá? Então, se você trabalha de 7 horas da manhã até as 5 da tarde e quer ter de todo jeito um cachorrinho, você vai precisar contratar um dog walker, né, para passear com seu cachorrinho de manhã e talvez de tarde, se for uma demanda física dele. Você vai precisar contratar uma creche para deixar o seu cãozinho pelo menos umas 3 vezes por semana na creche, tá? Porque ficar sozinho esse tempo todo, não tenha dúvida, pessoa maravilhosa, que você vai estar procurando sarna para poder se coçar, tá? Existem até estratégias que a gente pode fazer no caso de cães que passam muito tempo sozinhos e que não tem creche disponível, que a pessoa não pode contratar um dog walker. Só que todas essas estratégias, elas vão ser... eu não gosto nem de dizer que elas vão promover bem-estar nos cães, não, tá? Elas vão apenas minimizar danos. Elas vão gerenciar o estresse, elas não vão gerenciar o bem-estar, tá? Então, não tenha um cachorrinho se você não pode deixar ele na creche, se você não pode passear com ele todo dia e se você passa muito tempo fora de casa, tá? Porque ele vai sofrer e aí se ele sofrer, você vai sofrer também e isso vai ser um angu de caroço danado, pessoa maravilhosa. Vamos lá ver outra dúvida. Camille,
Sou uma pessoa alérgica e gostaria de saber sobre a queda de pelos de bulldogs franceses. Dizem que caem muito, é verdade? Tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir a queda dos pelos? Então, pessoa maravilhosa, se você é uma pessoa alérgica, se você sabidamente já sabe que você tem alergia a pelo de cachorro, eu te recomendo que você não tenha um cachorro, porque senão, inevitavelmente, vai chegar um dia na sua vida que você vai precisar deixar o cachorro preso na área de serviço e você ficar do outro lado da casa, tá? Ou então, você vai precisar até doar o seu cachorro, dependendo do nível da crise alérgica, né? Todo cachorro perde pelo. Todo cachorro. Existem raças que perdem menos pelo, como por exemplo, poodles. Eu já falei isso no meu livro Genética da Pelagem em Cães, né? Que tem algumas raças que perdem menos pelo e poodle é uma delas. Quanto mais longo o pelo do cachorro, mais ele demora a cair. Quanto mais curto o pelo do cachorro, mais rapidamente ele cai. Perder pelo é natural, tá? O pelo do cachorro funciona assim. Ele tem uma fase que ele tá de crescimento, aí ele tá colado lá no folículo. A hora que ele atinge o crescimento máximo, ele fica alguns dias lá no folículo, depois ele brucutu cai. Isso é normal, tá? Esse é o funcionamento normal aí do turnover, da renovação de pelos. É claro que um cachorro que tem o pelo muito curtinho, ele vai perder o pelo mais rapidamente do que um cachorro que tem pelo longo, porque o ciclo do pelo longo, ele é muito maior, tá? Existem fatores que fazem com que o pelo, ele caia mesmo, então, deficiências nutricionais. Na minha experiência, inclusive eu vou falar sobre isso na live da semana que vem, cachorro que come ração, ele perde 10 vezes mais pelo o ano inteiro do que um cachorro que come alimentação natural, tá? Bentinho, por exemplo, ele perde pelo 1 ou 2 vezes por ano, ele tem uma queda de pelos mais acentuada. E aí a gente chama isso de queda de pelo sazonal, né? Então, no comecinho da primavera, lá para setembro, é comum a queda de pelos aumentar. Não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso que é normal. Agora em março, fevereiro, março, né, vai chegando o fim do verão, a queda de pelos começa a aumentar também. Então, independentemente da raça, se você tem alergia a pelos de cachorro, é melhor não ter um cachorro é melhor não ter um cachorro. Se você quer um cachorro que perca pouco pelo, aí não escolha cães de pelo curto, escolha cães de pelo longo. E para diminuir ainda mais a queda de pelos, ofereça para ele uma alimentação que seja bioapropriada, tá? Alimentação natural, não ofereça ração. Cachorro de pelo curto também, tá? Se o seu cachorro perde muito pelo, a resolução para isso se chama alimentação natural, tá? É claro que balanceada, né? Não é simplesmente pegar o que tem de comida na casa e dar pro cachorro, não. Tá bom? Então vamos lá, outra pergunta. Camille, minha Suzy tem medo de tudo. De pessoas, de outros animais, de passear. A veterinária prescreveu ansiolíticos porque ela sofre muito com essa insegurança. Deve sofrer mesmo, tadinha da Suzy. Mas fico receosa dos efeitos colaterais. Qual a sua opinião a esse respeito? Então, eu não conheço o histórico da Suzy, né? Eu não sei o que já aconteceu na vidinha dela. Mas existem cães que eles têm predisposição aumentada a ter medo mesmo, né? Lembra que eu já contei que quando o pai ou a mãe, eles são medrosos, eles alteram a expressão dos seus genes. E aí, quando vai cruzar lá, né, óvulo com espermatozoide, eles já geram um filhote que tem predisposição a ter medo também. Se esse cachorrinho já tem uma predisposição exacerbada ao medo, e aí ele passa por desafios muito intensos na sua vida, ele pode começar a consolidar esse medo dele e a generalizar o medo. Então ele começa com medo de um cachorro, e aí depois ele começa a ter medo de todos os cachorros, depois ele começa a ter medo de homem, depois ele começa a ter medo de todas as pessoas, depois ele começa a ter medo da rua, depois ele começa a ter medo de sair de casa. Isso vai sendo, o medo vai se tornando generalizado, tá? E existem outras situações ainda, no caso de cães que sofreram muito abuso, como por exemplo, sabe esses casos que a gente vê aí da Luísa Mel, né? Aqueles cachorros que viveram durante muitos anos em péssimas condições. Então, essa vida para eles altamente estressante, com certeza provocou alterações neurológicas nesses cães que são irreversíveis. Dentro do cérebro tem uma região que se chama hipocampo, e essa região é a região onde ficam armazenadas as memórias, né? A memorização. Ela é uma região extremamente sensível ao estresse. E quando o estresse ele acontece de forma crônica e um estresse muito elevado, os neurônios dessa região que se chama hipocampo, eles sofrem assim um shutdown e morrem para sempre.
E aí a capacidade cognitiva, a capacidade de aprender e a sensibilidade do cãozinho aumentam demais, né? Mesmo porque outras regiões do cérebro dele se tornam comprometidas também. E aí, nesse caso, esse cãozinho, ele é quase um cão sem solução, porque ele vai precisar de um manejo de ambiente para que ele não seja exposto a desafios que gerem medo nele, seja muito bem feito, tá? Nesses cães que são muito fóbicos, eu vejo o uso de psicofármacos com muito bons olhos. Aliás, a neurociência que eu milito, ela acredita que nenhuma alteração comportamental, ou nenhuma doença mental, nenhuma doença psíquica, ela acontece do nada. Não, tá? As doenças psíquicas, elas têm uma causa. E muitas vezes a causa pode ser os desafios ambientais que esse indivíduo está sofrendo. Muitas vezes, quando a gente remove o desafio, a gente resolve a questão psíquica. Agora, naqueles casos que são mais refratários, e que a gente sabe que o uso de psicofármacos pode acelerar a reabilitação do cãozinho, utilizar psicofármaco é extremamente, não só desejável, não, mas como necessário, inclusive por empatia ao cãozinho, né? Eu vejo muitas pessoas resistentes aos psicofármacos para os cães, mas elas não pensam que o cãozinho está lá sofrendo de ansiedade, de depressão, de variações frequentes de humor. Isso é muito ruim, tá, pessoas maravilhosas? E o impacto que a saúde mental tem na saúde física é enorme. Então, se a gente tem um cãozinho com questões comportamentais e a resolução do problema dele vai ser acelerada com o uso de psicofármacos, não hesitem em usar, tá? Vai ser bom para ele. Não significa que ele vai precisar usar psicofármaco o resto da vida, não. O psicofármaco, ele vai só fazer um reajuste neurológico, vai melhorar o ambiente neurológico para que o cãozinho consiga aprender mais depressa. Tá? É claro que usar só psicofármaco não vai resolver, né? Você usa o psicofármaco para acelerar o resultado, mas você precisa também aí, olha, fazer uma gestão aí dos desafios ambientais do cão, tá? Fazer o trabalho comportamental com ele, com um comportamentalista. Eu sou uma comportamentalista, eu trabalho com isso. E muitos cães que passam por mim, né, eu indico o veterinário comportamental para a gente poder trabalhar juntinho. O que eu acho complicado hoje em dia é que existem poucos veterinários comportamentais. E aí o clínico, às vezes, que não tem experiência nenhuma com psicofármaco, fica prescrevendo medicações assim, que são totalmente nada a ver, né? E aí nós não vão ajudar. Então, se você precisar de um veterinário, se o seu cãozinho precisa que o seu veterinário utilize psicofármacos, procure um veterinário comportamentalista, tá? Que entende aí, o veterinário comportamentalista é como se fosse assim, o psiquiatra dos cachorros. E da mesma forma que existe a psiquiatria para humanos, porque humanos têm doenças psíquicas, cachorro também tem, tá? Tá cheio de cachorro aí com depressão. Gente, depressão em cães é tão negligenciada, porque um dos sintomas da depressão é o cachorro dormir demais. Aí todo mundo acha que aquele cachorro que tá dormindo demais, ele é bonzinho. Não, tá? Ele tá deprimido mesmo, viu? Cachorro com ansiedade generalizada, que não consegue sair do quadro de ansiedade, doença psíquica, isso aí, tá? Então, procurar um veterinário comportamentalista, ó, legal. Outra pergunta aqui, eu adorei essa pergunta. Bom dia, maravilhosa. Gente, eu adoro quando vocês me chamam de maravilhosa. Não porque vocês estão me chamando de maravilhosa, mas é porque, assim, tá tendo uma contrapartida, a gente tá conversando na mesma língua, né? Eu chamo vocês de maravilhosa, vocês me chamam de maravilhosa. Isso me dá, assim, uma sensação de intimidade entre a gente. Então, vamos lá. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, maravilhoso. Minha dúvida é, como você lidou com a fase adolescente do Bentinho? A pergunta é relacionada aos hormônios e ao tesão. Meu totó está com 8 meses e todos os dias fica subindo na minha perna. Estou fazendo treino de ficar imóvel e ignorar. Tem hora que ele para e tem hora que eu tem horas que é só eu começar a andar que ele sobe de novo. O que você me diz disso, pessoa maravilhosa? Então, pessoas maravilhosas, deixa eu contar uma coisa para vocês. O comportamento do cãozinho na adolescência, na verdade, é uma construção de tudo que foi feito meses antes na infância, tá? Então, não existe essa mágica de que o cãozinho ele chega na adolescência e ele muda o comportamento da noite para o dia. Não, tá? Porque comportamento é construção. Então, se o cãozinho chega na adolescência fazendo esses comportamentos que são repetitivos, obsessivos e que tem um padrão compulsivo, que a gente classifica como estereotipia comportamental, isso significa que há muito tempo ele está acumulando estresse
que o estresse tá crônico e que chegou uma hora, o copinho do estresse encheu. O copinho do estresse encheu, pronto, ele vai tentar aliviar esse estresse que ele está sentindo de várias formas. Uma das formas é a monta compulsiva, tá? Então, isso de ficar montando compulsivamente na perna das pessoas, na almofada, sei lá, né, em outros cães, isso é estereotipia comportamental e é um sinal bem claro de que o bem-estar do cãozinho está comprometido. Eu não tive problema nenhum com a adolescência do Bentinho, por quê? Porque a rotina dele sempre foi muito ajustadinha, desde o começo. Então, quando ele chegou na adolescência dele e o corpinho dele foi inundado por testosterona, a testosterona é um estímulo, né, pessoas maravilhosas? Ele pode até ser um fator ansiogênico. Quando ele chegou na adolescência, ele estava tão bem que essa adição aí desse ansiogênico na vida dele não fez diferença nenhuma. Então, o cachorro, ele só vai manifestar comportamentos inadequados na adolescência dele se durante a construção da psique dele, ele for submetido constantemente ao estresse, tá? Então, o cachorro não chega na adolescência e muda de comportamento. Ele só, talvez, consolida um comportamento que ele vem fazendo há muito tempo. Agora, se você tem um cãozinho que fica montando na sua perna o tempo todo, pessoa maravilhosa, você não pode dar chance disso acontecer. Seu cãozinho montou, tira a perna, sai de perto, não olha, não toca, não fala com ele, ignora ele veementemente. Pra ele começar a entender o seguinte: opa, montei na perna do meu pai, montei na perna da minha mãe, eles saíram, eu perdi a atenção dele. Então, essa é uma forma de você fazer esse comportamento minguar, tá? As outras formas são todas aquelas formas de diminuir o estresse do cão. Porque se ele está sentindo necessidade de fazer um comportamento repetitivo e compulsivo, que não tem objetivo nenhum, significa que o cérebro dele está tendo necessidade de ter dopamina. Dopamina é uma substância que o cérebro produz quando ela quer se auto-acalmar, né? Então, o cérebro está precisando se auto-acalmar, ele começa a fazer esses comportamentos repetitivos aí. E aí, o que tem que fazer? Diminuir o estresse para o corpinho não sentir necessidade de ficar produzindo dopamina sem parar, tá bom? Vamos que mais uma pergunta, e aí eu vou para a pergunta de vocês aqui. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Não sei se alguém fez alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Noble Equoria Kenya falando aqui, ó. A maioria das pessoas não sabe que muita coisa de temperamento pode ser passado para os filhotes. Pode mesmo. Pode mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, o meu óculos predileto, eu deixei ele na bolsa ontem. Fui tirar ele da bolsa agora pra fazer a live, ele está todo arranhado. Então, eu tô usando esse óculos aqui, ó, que ele tem assim, sabe? Ele enxerga menos do que o outro. Então, tô fazendo uma força pra conseguir enxergar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nai Cacau falando aqui, ó. Minha aluna maravilhosa do curso Comportamento Canino de A a Z. Minha salsicha aproveita muito todas as dicas e cursos. Que bom, né? Só assistir curso não adianta, né, Nai? Tem que colocar em prática. E que bom que você é uma tutora maravilhosa e coloca tudo em prática. Deixa eu ver aqui. Opa. A Aline falando aqui, ó. Nossa, eu deixo o meu cãozinho de 5 da tarde até 1 hora da manhã. Ô, Aline, se for de noite, se ele já passou o dia inteiro gastando energia, se ele teve um dia maravilhoso, de boas, porque os cães eles vão dormir lá pelas 8 horas, 9 horas mesmo, né? E praticamente ele vai ficar sozinho de 5 da tarde até 8 da noite, de boas. O complicado seria se você saísse 5 da manhã e voltasse a 1 da manhã. Aí ia ser assim, ia colocar o bem-estar dele em risco mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu fazer outra pergunta aqui que eu não tô enxergando, pessoas maravilhosas. Deixa eu ver aqui, ó. Olá. Comprei minha Cacau com 5 meses de idade. Comprei na idade certa? Ou ela já está mais velhinha para aprender comandos e para ser educada? Pessoa maravilhosa que comprou a Cacau, você comprou a Cacau na melhor idade que ela poderia ter, tá? Porque um filhotinho de 5 meses, você já pode sair pra rua com ele, já pode começar a trabalhar a socialização, você já pode passear com ela, né? Levar o cachorrinho muito cedo pra casa é um desafio enorme, porque o cachorro não pode passear ainda, você precisa gastar a energia daquele bichinho que tá com energia até a tampa, então é um desafio levar cãozinho com menos de 3 meses pra casa. Eu trouxe o Bento pra minha casa com 4,5 meses de idade. Então, se você está me perguntando se ela está velhinha para aprender, o Bentinho mesmo vai responder essa pergunta para você com o comportamento exemplar dele, tá? Eu não sei da onde que tiraram que só cachorro filhote que aprende.
Pessoas maravilhosas, a capacidade de aprender, ela só se encerra com a morte, viu? E olhe lá, né? Que depois da morte eu não sei o que acontece. Agora, nós estamos todos os dias aprendendo uma coisa nova. Eu, com 46 anos, estou estudando mandarim, estou estudando espanhol e estou estudando italiano, porque eu ainda não decidi para onde eu quero viajar. E aí eu estudo as 3 línguas, porque para algum lugar que eu for vai dar certo. Tá? Então, ó, com 46 anos. Eu quero começar a fazer, em breve, não me matriculei ainda, mas eu quero começar a fazer Muay Thai. Vou aprender a lutar Muay Thai com 46 anos. Olha só, então, idade não é impedimento de aprendizado, tá? O meu recorde foi atender uma cachorrinha com 14 anos de idade que tinha ansiedade por separação. E ó, ela tá, ó, show, tá? Muito boazinha. Então, independentemente da idade do cachorrinho de vocês, não o poupem do aprendizado, tá? E não existe isso de que cachorro tem época para poder aprender. Aprende a vida inteira. Outra pergunta. Bom dia. Meu bull faz xixi no sofá só quando meu marido não está em casa. Ele cava e faz xixi. O que fazer? Gente, coisa mais simples resolver esse problema é só não deixar o cachorro subir no sofá. Olha que simples isso, né? Se o cachorro não sobe no sofá, ele não vai cavar e não vai fazer xixi. O que eu vejo que é problema para a maioria das pessoas é que elas querem ter tudo na vida. E não tem jeito de ter tudo na vida. Inclusive, já fiz um post sobre isso aí, ó. Eu falei assim, ó, escolha 2. Casa perfeita, saúde mental e cachorro feliz. Você tem que escolher 2, porque não tem jeito de ter casa perfeita, cachorro feliz e saúde mental em dia. Se você tem um cachorro feliz e saúde mental, inevitavelmente você tem que abrir mão da sua casa, né? Ela vai ser meio bagunçada. Se você quer ter uma casa impecável e um cachorro feliz, você vai ter que ficar neurada pensando nisso. Sua saúde mental vai para as cucuia. Não tem jeito de ter tudo na vida. Então, olha, se você quer ter um cachorro que faz xixi no sofá e você quer ficar com ele no sofá, então aí você vai ter que escolher, né? E aí me parece que você está escolhendo o xixi no sofá. Se você não quer um cachorro que faça xixi no sofá, você não pode deixar ele subir no sofá. Simples assim, tá, pessoas maravilhosas? Tem que lembrar da frase, não dá pra ter tudo na vida, tá? Então vamos lá, ó. Outra pergunta. Meu bulldog francês se finge de bonzinho com as visitas para atacá-las. Como devo proceder? Pessoa maravilhosa, se você já sabe que o seu cãozinho ataca as visitas, você precisa fazer um gerenciamento do ambiente muito bacana. Então, quando as visitas chegarem, aliás, antes das visitas chegarem, você leva o seu cãozinho para a Disneylândia dele, enriquece essa Disneylândia com coisas muito legais e deixa o seu cãozinho afastado do convívio com as visitas quando as visitas chegarem. Quanto mais o seu cãozinho atacar as visitas, mais ele vai consolidar esse comportamento. E quanto mais ele consolida o comportamento, mais difícil é distingui-lo. Então, se você sabe que seu cachorro ataca as visitas, você não pode deixar ele junto com as visitas. Simples dessa forma, tá? Eu vejo que esses comportamentos agressivos dos cães, que são de pequeno porte, eles são negligenciados, mas não deveriam ser, tá? Porque se um cachorro ataca, isso significa que o bem-estar dele está comprometido. Porque vamos falar a verdade, né? Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Se o cachorro está atacando um segundo ou um terceiro, feliz ele não está, né? E aí, quanto mais ele sente necessidade de atacar, mais o bem-estar dele vai ficar comprometido. Só que, às vezes, nos casos de cães de pequeno porte, o dano ele é irrisório. E aí a pessoa ela começa a negligenciar isso. E o cachorro aprende a atacar todo mundo que chega dentro de casa. Então, independentemente do porte do seu cachorro, pense sempre como se você tivesse um Rottweiler. Se você tivesse um Rottweiler, você deixaria o seu Rottweiler atacar as visitas? Não, né? Você tiraria ele de cena quando o Rottweiler chegasse, quando as visitas chegassem, né? Então, faça a mesma coisa. Se você tem um Pinscher, um Chihuahua, um Bulldog francês, né? Sei lá, um Schnauzer, qualquer outra raça, tá? Não o exponha a essa situação que é desafiadora para ele, tá? Porque ele está te contando que ele não está feliz. Então, vamos lá agora para mais uma pergunta. Nossa, deixa eu ver, o tempo tá acabando? Como fazer para não castrar um animal, uma vez que tenho em casa cães de sexos opostos? Então, pessoa maravilhosa, se você tem um macho e uma fêmea dentro de casa e você não quer filhotes, realmente você não precisa castrar não, tá? Porque a castração é a remoção dos ovários e dos testículos. Mas os seus cães, eles podem ser submetidos a uma outra cirurgia. Então, você pode fazer, por exemplo, a vasectomia no seu cachorro. Isso é muito legal.
porque a vasectomia não faz privação hormonal, né? Só corta ali, olha, o canal por onde os espermatozoides eles passam. E aí o seu cachorro, ele vai ver a cadela no cio, ele pode até cruzar com ela, pode não, ele vai com certeza cruzar com ela, só que não vai ter filhote, tá? No caso da cadela, você pode fazer uma cirurgia que se chama esterectomia e só tirar o ovário dela. Mentira, só tirar o útero dela. Ela vai continuar entrando no cio, né? Porque os ovários estão preservados. Ela vai continuar tendo sintomas de cio. Ela vai ter, inclusive, uma hiperplasia, né? A vulva vai ficar inchada, mas ela pode cruzar com outro macho e aí ela não vai ter filhotes. Eu, particularmente, tá? Se fosse se eu tivesse 2 cães dentro de casa, eu castraria um, porque eu acho que seria extremamente desconfortável eu ter um cachorro dentro de casa cruzando com o outro, né? Eu acharia isso desconfortável. Então, aí, eu castraria a fêmea, tá? Eu esperaria a fêmea entrar aí na maturidade sexual, esperar pelo menos uns 2 anos de idade, para que, né, ela não sofresse uma privação hormonal muito precoce. Ai, gente, deixa eu desligar aqui, peraí. Desculpa, gente, mas enfim, eu castraria a fêmea quando ela tivesse mais sexualmente desenvolvida, para ela não sofresse uma privação hormonal muito precoce, tá? Porque eu consideraria desagradável ter um macho e uma fêmea cruzando dentro de casa a cada 6 meses. Sem contar que quando tem uma fêmea no cio, macho perde apetite, macho emagrece, macho muda de comportamento, a fêmea também muda de comportamento, né? Então é um banzé, né, pessoas maravilhosas? Então eu, Camille, castraria a fêmea, tá bom? Pessoas maravilhosas, faltam 3 minutos para encerrar. Desculpa, eu não consegui ler aqui por causa desses meus óculos. Eu vou ter que sair hoje à tarde e mandar fazer óculos pra mim. Não sei que horas que eu vou fazer isso, porque eu tenho consultoria a tarde toda. Mas enfim, já vou fazer um outro post. Coloquem nesse post as dúvidas de vocês. E na semana tem mais perguntas e respostas, tá? Se você conhece alguém que passa por situações que eu descrevi nessa live aqui de hoje, compartilha essa live. Vou convidar todos vocês também a fazerem parte do meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu compartilho a minha rotina com o Bentinho aqui. Tem muita gente que fica curiosa para saber como é que é a vida do Bentinho, então é lá no Telegram que eu falo, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Terça-feira que vem tem live sobre os meus 12 anos de experiência com alimentação natural e teremos uma outra live na outra semana também pra gente conversar sobre perguntas e respostas. Um beijo, gratidão. Tchau, tchau.